E aí galera, tudo bem? Eu sou o Gia Guerra, estou aqui no RSTV na Dança para dar início a mais um super programa. Queria agradecer a todos vocês que estão lá nas nossas redes sociais pelo carinho e pedindo para participar aqui do nosso programa. Logo, logo, vocês vão estar aqui. Então vamos lá, chamar o nosso primeiro convidado. Então galera, vamos conhecer mais um super convidado. Mas esse é um super, porque é um cara que não só dança, mas é um artista incrível. E eu já conheço ele de longa data, lá no início. E a primeira vez que eu vi ele dançando e fazendo grafite foi bem parecido. Porque a gente não identifica os traços e logo depois sai aquela obra de arte. E a dança dele foi a mesma coisa, eu já fiz parte do grupo com ele. Então ele é um cara muito especial para a dança do estado e como artista do Brasil e do mundo. Com vocês, Jackson Brum. Então, Jean, satisfação. Obrigado pelo convite. Está aí, parabéns por esse programa, tá lindo demais e obrigado. Partiu pra cima. Nossa, e logo tem o teu, né? Sim, na sequência. Espera que vai vir, né? Amém. E aí, me conta um pouquinho da tua história, que inspiração que veio a dança, o grafite, o que veio antes? Então, a história é bem grande, mas sendo bem resumido, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, né? Então, a dança veio anterior ao grafite. E muito nessa vontade de dizer muitas coisas sem falar. Até hoje, na verdade, com 43, a impressão que dá é que as palavras faltam. Essa carinha de 25. Pois é, né? Eternas crianças. E a dança me ajudou, de certa forma, me comunicar melhor, né? Eu venho sempre de comunidade, né? Vim lá da Cruzeiro, depois fui para Alvorada, depois fui para Restinga. Ah, já foi meu vizinho? Sim, morei na Salomé uns 2 anos. Ainda criança. Daí quando eu parei na Restinga, isso com 10 para 11, meio perdido, comunidade, Restinga, há 30 anos atrás era bem diferente do que é hoje. Então... E agora naquele super condomínio? Nossa. Que nojo. Então, a vida dá um jump, não, né? Muito bom. Muito Mas é como eu sempre falo em todas assim. as falas, todas as minhas palestras, a gente tem que plantar, né? E eu sou uma pessoa que desde cedo tive um tino para isso, né? Então não deixei as coisas simplesmente acontecerem, eu previa muito. Então estudei, eu com 18 já tinha passado em 2 concursos, né? Antes de sair da escola eu já tinha passado, faculdade veio na sequência, então sempre fui muito antinado, né? Com 15 eu já fazia festa, então, sabe, dar oficina, essas coisas, porque eu previa. E o grafite entrou onde nisso? Veio na sequência. Veio a dança. Com a dança veio meu grupo de rap, que foi até os meus 20 anos quase, e aí descobri que tinha um grafite. Eu já desenhava, essa que é a situação. Quando eu estava com esse grupo, eu entendi que, tipo, cara, isso que eu faço é grafite. A ideia é que esse desenho é na rua, e aí eu achei muito massa, porque acaba que a comunicação se torna maior. Quando eu entendi isso, aí que as coisas de fato mudaram e deram um novo rumo, né? Sim. E a dança, ela começou pela manifestação do grafite, por ser próximo, ou o grafite nasceu em manifestação da dança? O grafite manifestação da dança, né? Porque é uma coisa muito corporal, né? Eu com 11 anos aproximadamente, eu conheci a URT, que era a União Rap da Restinga. E aí eu conheci o hip hop. Quando eu cheguei lá, foi demais. Pessoa tímida, uma vila meio recém-chegado, e eu cheguei numa sala com muita gente falando sobre rap, sobre dança principalmente, né? Tudo interligado. E tudo interligado. E naquela época, 92, Restinga, tipo, fervilhava a cultura, assim, tipo, tava todo mundo... É um berço, né? Restinga um berço, né? E isso me impactou de uma forma muito grande, porque as pessoas se ajudavam. Eu cheguei, ninguém me conhecia, e ao mesmo tempo parecia que era amigo de infância. Saca? Tipo, eles paravam, todo mundo parava o que estivesse fazendo para ajudar quem não estava. Então, isso para mim foi o hip hop. Daí se formou o rap, né, o grupo, e depois na sequência o grafite, tudo nessa questão de, cara, é uma comunicação, é uma família muito grande, né? Cara, e eu fico pensando, quando eu olho teus grafites, assim, são traços perfeitos, né? Hoje, tu é um artista plástico, tem um estúdio em casa, eu tive o prazer de comprar um quadro teu, ter na minha casa, meu pai. E eu fico pensando, qual foi a técnica que tu estudou, qual o teu estilo, por que chegar nesse estilo de arte? Então, aí é coisas que a vida mudam, né? Eu falo
Tem uma fala do meu espetáculo, do Suspiro, que diz, eu sou b-boy e danço break. Eu danço break e sou b-boy. Porque são duas coisas bem diferentes. No grafite é muito isso. Eu pinto há quase 30 anos. O estúdio já vai fazer quase 20. O que eu faço no estúdio, que tem aquela mistura do grafite, a dança e a arquitetura, já não é mais grafite. É qualquer outra coisa menos grafite, porque grafite é outra parada. O grafite me ensinou a fazer isso, né? Quando a gente não faz, é uma profissão, é uma coisa que eu vendo. Né? Isso que eu vendo, eu tenho que entender muito bem, eu tenho que saber muito bem o que é isso. Então, como eu sou uma pessoa que meio agoniado com logística, com cuidados, com prever as coisas, para o profissional isso funciona muito. Sim. Então, resumo da ópera, eu estudo muitas coisas e acaba que eu sempre tenho uma solução ou uma melhor solução para um resultado. E o Jackson improviso e o Jackson coreografia. Ah, meu Deus! Então... Cara, era muito legal quando eu participava com o Jackson, que o Jackson tinha que dançar, ele falava assim, nessa sequência eu tô vazando. Tô correndo. E aí ele participava. Claro que era obrigado a dançar algumas coisas. Sim. E não tinha jeito. E isso não acontece no grafite. Não. O grafite é muito planejado, que eu sei que chega com tudo bem estipulado. E como é essa diferença? Essa liberdade que a dança te dá, é isso? Então, como é que eu vou explicar de forma resumida? É a questão do acreditar, tem um conceito. O grafite, para mim, tem sempre uma base. Eu falo que tudo que eu faço, nas entrelinhas, eu estou falando de amor de algum jeito. A pessoa não precisa me conhecer muito, mas vendo o meu trabalho, com certeza me conhece super bem, porque eu sou muito transparente nisso aí, na verdade, né? Sim. Então, eu acredito muito no que eu quero dizer. Por isso que eu acredito que a minha arte tenha essa coisa bonita, aberta, colorida, ampla, enfim, que comunica muito fácil. Com a dança, eu sempre falava com o Marco, né? Com o Marcos, que eu não acredito na coreografia no viés de que engessar. Né? Então, isso aí eu não gosto na coreografia. Não que ela não funcione, eu não gosto desse viés de tipo, ser limitado a isso. Por eu ter esse pensamento, acaba que me bloqueava para algumas coisas do tipo fazer coreografia. Sim. E por isso que eu me dava super bem no improviso, porque eu acredito realmente no poder do improviso. E o papo cueca. Nossa, essa cena foi linda. Quem não viu, por favor, bota no YouTube. Nós lançamos um espetáculo na Casa de Cultura Mário Quintana um tempo atrás, fizemos nós dançar de cueca. Cena de cueca. E aí nem avisaram que a gente ia dançar de cueca naquele dia e minha cueca era rosa. A minha eu acho que era verde. Tem vídeo no YouTube. Tem vídeo. Procura lá que tem, papo cueca. Dançando de cueca e meia, gente. Cueca e meia, horrível. Parecia uma avestruz. Bah. Mas foi lindo. Foi lindo. Moldou. E me conta agora, voltando para o assunto aqui, que é importante eu saber disso. E cara, esse Jackson que apareceu agora em jornal renomado, em matérias incríveis que eu tive a oportunidade de te ver na televisão já. Me conta esse teu lado empreendedor, cara, e esse sucesso que está fazendo fora de ser artista esse incrível e está sendo reconhecido por isso, mas me conta esse lado empreendedor, de onde ele surgiu. Então, vem muito disso que eu falo de prever, alcançar, né? Eu sou uma pessoa que sempre fui muito inquieto, né? Eu venho de várias comunidades, a que eu mais fiquei foi na Restinga, mas eu nunca me acomodei, eu nunca fiquei feliz com isso. Eu amo a Restinga, amo a comunidade, mas aquela história e aquele papo que a gente das urbanas tem do tipo, amar a vila, amar nosso espaço, não, eu nunca fui muito disso, né? Eu sempre quis mais. Eu respeito quem gosta disso e quem quer, mas eu sempre fui mais. Hoje, e sempre fui uma pessoa que precisou de muito dinheiro, porque eu inventava muitas coisas. Ainda continuo inventando muitas coisas, na real, né? Então, o empreendedorismo, essa questão de ter muitas coisas, ter legal, estar num status de vida legal, foi muito nisso, de procurar fazer muitas mais coisas, né? Como eu sempre falo em todas as oficinas, a gente não pode estar no mundo à toa. A gente tem que ter um porquê. E cada um tem o seu. Tem aquela pessoa que vai ser mais tranquila, vai fazer só o seu papel tranquilo e está feliz com isso, mas eu não sou esse tipo de pessoa. Eu sei que o que eu tenho a dizer é importante para muitas pessoas, então por isso eu fico incomodado em querer fazer muitas coisas. Isso me leva a estudar muito, me leva a estar em muitos caminhos e, de certa forma, influenciar muitas coisas legais, né? Dei sorte. Sorte não, porque sorte não existe, trabalho. Não, né? Muito trabalho. Mas, cara, é impressionante ver o sangue nos olhos quando tu fala disso. Sim. E
E a gente se emociona quando fala do nosso trampo. E o Jackson é um cara que já vejo num super alto nível, assim, e fico muito orgulhoso. E mesmo assim não perde as tuas origens, Valeu. não perde a tua humildade. E é isso que é o mais legal às vezes, né? A gente está conquistando várias coisas e não perder a nossa origem. Exato, porque é uma coisa que, infelizmente, às vezes o pessoal não entende, né? A gente está num nível aquém, ou de qualidade, ou de pessoa, não muda a gente. Ele só simplesmente nos bota, né? Eu me lembro, até essa semana eu estava falando com um colega, uma fala muito corriqueira nossa, mais jovem, era tipo, aqueles playboys. Né? Hoje eu ando no meio desses playboys e vejo que, tipo, cara, são pessoas como nós. Eles só estão numa realidade diferente, exato, né? Eles veem as coisas de formas diferentes, né? E às vezes são canais para a gente fazer coisas maiores, melhores. Exato, a gente precisa estar nesse meio, porque só assim o Jean hoje num programa de TV, quem imaginou que a gente poderia estar nesse meio, né? E a gente precisa, né? Jean, filho da Érica Regina Melo Guerra. Tá aí, e com certeza ela tá lá em cima hoje, sabe, chorando de alegria, porque, enfim, imagina, sabe, a gente tá grande, muitas pessoas... Meu pai. Minha mãe ainda está aqui, graças a Deus. Amém, desculpa. Muitas coisas vai conseguir fazer com que a gente leve outras pessoas junto. Né? Então E me conta assim, ó, rapidamente agora, porque aqui o negócio é rápido e não dá para contar tudo isso desse tamanho que tu é. Me conta uma palavra, resumindo a tua arte em uma palavra. Expressão. Uma pessoa na tua vida. Minha mãe. Uma frase que te define. Tudo é lindo. Inclusive a arte que tu faz, né? Amém. E se tu pudesse falar alguma coisa para alguém que tu nunca falou, assim, agradecendo alguma coisa, que foi um canal para ti estar aqui hoje, sendo a pessoa que tu é, o que tu falaria para essa pessoa? Respeite teu meio e faça o que tiver que fazer. É isso. E um comunicado para a galera nova que quer começar? Eu levo isso na camiseta. Faça. A gente tem que fazer. Essa é a palavra que leva para sempre, sabe? Parar de se acomodar, as coisas não vêm fácil. Talento é processo, né? Não existe essa questão de eu tenho dom, trabalho bem, ser talentoso. Sempre. Dom não existe. Tanto que alguma coisa, faz. Quanto mais fazer, melhor você vai ser nisso aí. É matemática bem simples. Sou fã. Muito Amém. obrigado. Somos. Arrasou. Obrigado, Jackson. Parabéns, meu rei. Well, folks, it's time to kick it old school. So you can feel cool. Give it to me, baby. Então, galera, agora eu vou chamar 2 baianos do Espaço Expressão de Rua para fazer uma performance de house dance para vocês. Então, vem. Então, galera, tô aqui com mais um convidado. Esse vai ser super difícil, porque eu conheço muito bem a trajetória dele. É um dos maiores professores de dança urbana do estado, com uma das melhores didáticas, principalmente para crianças e adolescentes. Trabalhou em várias escolas importantes, me deu várias oportunidades para dançar e acreditou também no meu início. Já moramos juntos, já passamos trabalhos juntos, já passamos muito perrengue junto, e ele vai contar um pouquinho da história dele, que ele é o cara mais gente boa das danças urbanas e é o nosso pandinha, né? Que dorme em qualquer canto. E ele é incrível. Ele é um cara que abriu o mercado da dança para muita coisa acontecer. Trabalhou em escolas muito importantes, que ele vai contar para vocês também. Então eu chamo aqui Mike Júnior. Prazer, meu irmão. Prazer é todo meu. Nem estou acreditando. Mas vamos lá, vamos começar isso aí. Gente, é interessante tudo isso. É que eu sempre fui gordinho, sempre fui fortinho. E aí eu disse, eu vou entrar numa academia. E aí eu chego na academia e tô vendo um cara dando uma aula assim com a música do Michael Jackson, que eu sempre fui fã. E dá aula de step até hoje? Tô no mercado ainda, gente. Eu vi aquele cara dando uma aula, eu disse, mas que legal. Michael Jackson, vou experimentar essa aula aí. Julinho Dance Hall, vai estar aí também, vai né? com a gente.
Importante. E aí foi minha primeira aula de street dance. Agora é Julinho Rei dos Palcos. Rei dos Mudou Palcos. o nome, né? Mas olha, guri. E aí eu disse, vou fazer essa aula aí, gostei. Minha primeira aula de street dance como aluno, isso nós estamos falando de 1900, e eu fui lá e fui aluno durante um período ali de 3 anos, mais ou menos, e foi quando ele disse assim, vou fazer um grupo aí, tu tem que estar junto, hein? Tu leva jeito pro negócio. E nisso aí, o que aconteceu? Um dia ele teve que sair, e disse assim, pega o meu CD aqui, isso me substitui lá na áudio. Cara, como Galera, assim? tempo do CD, alguém sabe o que é isso aí, Natalina? Recente entrado CD, era fita, aquela cassete, né? Eles vão saber a tua idade, se começar. 48, gente. E aí, o que aconteceu? O Mike foi lá substituir o professor dele. E a Academia do Parcão nem existe mais. Era incrível, um berço de muita coisa. Muitos profissionais nasceram ali. E, gente, quando eu comecei a dar aula ali, eu tinha um número X de pessoas, né? A sala cabia quase 100 pessoas. O Julinho dava aula para mais ou menos umas 40 ali na aula de street. O tempo que os estúdios eram lotadíssimos. Eram lotados, a academia era uma sala muito grande, quase metade de um ginásio. E aí tá lá o Mike dando aula e as pessoas, quem é esse rapaz aí? Quem é esse professor aí? Cadê o outro? Ah, ele não veio, agora tá o rapaz, o aluno dele tá substituindo, eu fui. E aí, tá, então eu não conheço, vou tentar fazer, mas ele é gordinho, né? E, pois é, vai lá e entra, primeiro e faz, depois tu reclama. Aí entraram e, porque eles falavam isso, olha, eu não acreditei até eu fazer a tua aula. E quando eles entraram, foi entrando gente, porque era uma coisa nova. E resumo da obra, gente, eu descobri que eu sabia ensinar. Foi aí que nasceu o negócio. Tu acredita que a dança é pra qualquer um? Sim e não. Gente, olha só, não adianta tu colocar uma pessoa, como eu trabalhei em projeto social também, não adianta tu colocar uma pessoa na sala que ela não quer dançar, né? Não adianta tu colocar uma pessoa dentro da sala que ela não quer estar ali. Então a dança é geralmente, mas eu tenho dificuldade, não tem problema, eu te ensino, mas tu tem que querer. No momento que tu diz pra mim que tu não quer, eu não vou te forçar, mas tu pode perguntar 1000 vezes, eu vou te ensinar, eu vou te mostrar quantas vezes for necessário. Contudo, o que aconteceu nesse período aí? Eu ganhei um horário na academia, gente. Professor, tem como tu assumir um horário? Eu disse, mas eu não tenho faculdade de educação física, não tem nada. Não interessa. Os guris também começaram assim, vai lá. E aí eu ganhei um horário. O outro professor que tinha ali, que dava aula, o Marco Bocão, que teve aqui, que também me inspirou muito. E eu copiava, né? Onde os guris eu ia atrás, e uma das coisas que eu falo nas palestras que eu ainda dou ainda nas faculdades de educação física, é o seguinte, a gente cresce trocando informação. No meio da dança, a gente cresce trocando figurinha. Então, por exemplo, eu vou lá fazer a aula do Jean, eu vou aprender com ele. Né? Então, no meu começo, eu só tinha 2 pessoas ali. Eu tinha o Marco e eu tinha o Julinho. Então, eu ficava o tempo todo atrás deles. Quando eu comecei a assumir os meus horários, os 2 chegaram para mim depois de um tempo, né? Tá legal, agora é o seguinte, agora tu tem que criar a tua identidade, né? Chega de ficar copiando a gente. E eu pegava um passo de um, passo do outro, misturava e jogava na sala. Mas com esse período eu acabei entendendo a dificuldade daquela pessoa que já tem uma facilidade maior, uma vocação, vamos dizer assim. O Jacques está falando sobre dom, eu até concordo com ele em algumas partes. Tem pessoas que nascem com uma vocação para aquilo ali. Então tu vai explicar menos para ela. Mas também tem aquela pessoa que tem uma dificuldade maior, só que tem uma força de vontade que está na frente. E ela insiste. Ela tem 2 pés esquerdos, mas ela quer estar ali. Ela quer fazer aula. Então, eu me preocupei com isso, porque eu também fui aluno. Eu sei o quanto é interessante tu estar ali junto com aquela galera fazendo aula. Eu disse, eu vou me especializar nisso. Eu quero ensinar quem tem mais dificuldade. Mas a tua simpatia ajudou muito as tuas aulas de dança, né? Porque gente, é muito difícil na história eu ter escutado alguém falar que não gostava do Mike, eu achava o Mike chato, alguma coisa parecida. E eu acho isso na tua aula, tu é muito simpático na tua aula. O Mike, tu chega na escola, na entrada da escola, tu escuta os assovios e os gritos dele lá da porta de entrada. Da academia, eu comecei na academia e migrei para a escola depois, né? Eu estava às vezes dando aula na sala e quando eu ia pro vestiário, os meninos ali da musculação e tal. Ó, professor, eu curti tuas músicas lá, muito legal, Matheus assovio, o cara. É muito pesado, mas é legal, tá? Escutava isso até no vestiário. O Léo, teu aluno nesse assovio, o Léo adora também. Gente, é que assim, ó, imagina, tu sabe disso, 6, 7 aulas por dia. Sim. Como é que tu vai ficar falando e gritando durante todo o tempo? Gritando não digo, mas falando alto, né? Vai chegar uma hora que tu não vai ter mais voz. Então, eu usava os assobios, o gesto,
Aprendi muito isso com outros professores. Mas eu estou me matando demais. Na primeira aula, segunda aula, tu já fazia a aula toda junta. Na terceira e na quarta, eu começava a me enrolar. Né? Principalmente quando chegou perto dos 40 anos, eu digo, olha só. Gente, hoje nós vamos fazer só um lúdico. E eu conheço um cara que está aqui na produção do programa que tinha uma cadeirinha para ele e ele dava aula dali da cadeirinha dele. Da cadeirinha dele, viu? Esses são os exemplos a ser seguidos. Mas assim, todos vocês, professores, jovens que estão aí no mercado, vocês têm que se organizar, porque quando chegar nos 40, vocês vão ver que as 7 aulas por dia vão pesar, né? Aí tu quer. Mas, gente, eu quero falar sobre a questão da escola, tá? Porque é muito importante isso. Calma. Ah, tá, então pode pôr. Vamos seguir no cronograma. Da onde tu tirou inspiração para dançar? Quem foi tuas inspirações para te começar tudo isso que tu não contou? Desde pequeno gostava de dançar. Michael Jackson era o principal ali, né? Eu já não decorava todas as músicas dele. E palco? Como é que foi essa história de subir como coreógrafo no palco, ganhar tanta coreografia em festival e dar aula para tanta gente, fazer tanta gente subir no palco, lá na Lenita, em vários lugares por tanto tempo? Isso foi uma coisa que eu projetei aos meus 19 anos, quando eu conheci, descobri, na verdade, que sabia ensinar. E aí, o que aconteceu? Uma determinada escola chamada Ballet Gutierrez. Ah, eu tô hoje, inclusive, no Ballet Que Gutierrez. agora está dando 20 anos eu trabalhei lá, como professor de street dance. E a dona da escola olhou para mim e disse assim, Mike, o professor tem que fazer um solo depois da coreografia da tua turma. Ela fez a mesma coisa comigo. Tá? Mas pra quê? Beth é incrível. A Beth é escreva na pedra. Visionária, né? Vai ter que estar aqui. Como assim? Não, faz um solo e depois a tua turminha dança. Tá, tudo bem, fomos lá. Fiz o solo. Como eu aproveitei uma roupa que eu tinha quando eu dançava no grupo do Julinho, eu tinha aquela roupa guardada há muito tempo. Muito bom. Ele mesmo tinha botado tudo fora. Eu tava lá, eu vou usar isso aqui e criei uma coreografia chamada Elemento Não Identificado. O que é isso, gente? Um astronauta que cai num planeta e ele começa a dançar naquele planeta e depois ele tenta fugir do planeta. Olha que história louca, como se amarra. Foi o primeiro Porto Alegre Dança que eu fui assistir. 2002. Eu era aluno do Léo na época, a gente foi de figurino. E foi o primeiro Porto Alegre Dança, eu não tinha nem condições de comprar um ingresso. E eu ganhei um ingresso para assistir. Na PUC. E quando eu sento para assistir, eu já vejo esse cara dançando no palco. Foi a primeira competição que eu fiz sozinho e fiquei muito conhecido pelo fato de não ser um cara com um físico propriamente dito, tem que ser assim para dançar. Não, eu sou a prova que não precisa. Tá? Apenas eu comecei a entender um pouquinho como é que os jurados viam, o que eles na verdade queriam ver. E quando eu comecei a ouvir eles, vendo ali o que eles colocavam para mim, eu comecei a entender esse processo. Porém, no primeiro dia, a própria dona da escola, a Isabeth, disse, eu vou fazer tua luz e vou lá botar música pra ti. No Porto Alegre Dança. Porto Alegre Dança, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Esse trabalho aí que tu tá apresentando aí tem que levar para festival. E eu, sério mesmo? Pode levar que vai dar certo. Então, gente, a história o que é? Uma criança de 3, 4 anos nascendo, assistia o meu solo e ela entendia a minha proposta ali. E eu e tu na competição de swing dança. Meu Deus. Que o festival caiu. Caiu a casa ali, né? Gente, foi muito engraçado que eu e o Mike competimos um contra o outro nesse ano. E as duas maiores escolas que estavam lá naquele dia com mais gente, assim. Muito. E fora eram as minhas escolas e a dele. Isso. E nós dançamos um depois do outro. E não dava para escutar música de tanto grito. Gritaria. E quando eu cheguei em casa, eu tirei segundo e o Mike ganhou. Primeiro lugar. Por 2 décimos. E quando eu cheguei em casa e eu vi a nota, era uma nota 10, 9,8. Eu pensei quanto o Mike não tirou para ganhar primeiro. 10, 9, 9. O adulto não tinha empate, então... Exato. Tá, isso mostra, gente, que uma coisa interessante nos bastidores, que eu nem sei se tu sabe disso, mas a dona Lelita Ruxo disse assim pra mim, ela que era responsável, estava representando a escola dela, né? Ela disse, mas o que é isso? Esse não é o rapaz lá da danças? Sim. Olha, eu não estou entendendo o que vocês estão trazendo aqui, porque não teve ninguém mais aplaudido. Eu digo, que o Jean é bem conhecido, porque traz um monte de coreografia, e eu também, todo ano, em todos os festivais, eu trago um solo. Foi incrível. Nem todos, mas aquele ali eu resolvi trazer. Então é por isso, o pessoal me conhece aqui, sabe aquela galera que tu vê só uma vez por ano. Não, e foi incrível, porque esse ano eu coreografei a abertura do swing dança, com mais de 100 e poucas pessoas no palco. Muita e eu estava muito envolvido com a galera lá.
E tu conseguiu ganhar disso, cara. Não, e o outro, ela dizia assim, ó, vem cá, tu tava conversando com ele ali. Eu digo, olha só, o nosso desafio é só no palco. Aqui se tinha amigo, não tem que você. Aí o Léo chegou ali, começou, eu tinha levado as múmias, né? Foi a coreografia que ganhou tudo lá também, eu e o Anderson. E o Léo tava ali conversando comigo, aí eles, não, mas só um pouquinho, isso aí, rapaz, eu tô competindo contigo. Tá, mas é que a gente é amigo. A gente já se conhece, não tem problema nenhum. Lá no palco deixa que os jurados resolvem. E uma das coisas que os jurados colocam ali é que assim, ó, Mike, o que tu traz pra gente no palco, que é diferente, e tu não faz malabarismo nem nada, não faz... Tinha umas cenas de um dos solos que eu fiz que eu corria até a frente e fingia que ia dar um mortal. Né? E o pessoal fica, capaz. Então assim, o que acontece, gente? Pra ti ser, não digo extraordinário, mas mostrar pro jurado, tu tem que mostrar para ele o que ele não está acostumado a ver. Então, o contar uma história era uma ferramenta que eu usava. Então, eu tive, tanto nas coreografias também, né? Na Star Wars, na Guerra nas Estrelas, nos Samurais, eu trazia coisas diferentes. Coisas que tu não abria o YouTube ali e não enxergava. Então, isso realmente é algo que faz a diferença. E o que o Mike diria para as pessoas que estão querendo começar a dar aula de dança, dançar no estado? Para começar, o que tu diria para essas pessoas começar? O que elas precisam? Olha, gente, quando eu fui trabalhar no balé Lenita Russo, uma das coisas que ela perguntou assim, ó, tu é professor, né? Sim, sou. Eu quero saber... Primeiro ela já me quebrou, dizendo assim, ó, não me interessa teus prêmios. Quero saber se tu sabe ensinar. Eu digo, eu sei. Sei, sim. É comigo. Deixa comigo. Gente, era a maior escola de balé de Porto Alegre na época. Ainda acredito que seja até hoje. Mas assim, eu... Tem que estar aqui também. Eu entrei, com certeza, eu entrei ali pensando que eu ia arrasar. E eu cheguei ali, depois de um monte de prêmio, eu tinha um Alpha Company, que era o meu grupo, e eu cheguei ali, eu tinha uma aluna, a neta dela. E aí eu comecei a me perguntar, mas será que eu estou perdendo o tino da coisa? Passou um mês, 2, 3 meses, só a Marina, tu tá curtindo fazer aula só comigo? Do lado tinha 30 fazendo balé, 25 fazendo jazz e eu com uma. Mike, eu tenho um professor só pra mim, as gurias não querem problema delas. Tá, vamos continuar aqui. Aí ela se machucou uma época, 3 meses depois, no balé ela se machucou e eu fiquei a ver navios. Tia Leita, quem sabe a gente... Para por aqui. Para por aqui, acho que não. Eu digo, como assim? Não tá recebendo? Ué, não é professor? Não é questão de grana. O pessoal aqui não... Professor, olha só. Eu estou fazendo... Quando eu entrei lá, gente, ela estava fazendo 50 anos de classe. Nossa. Quando eu entrei, em 2005. E aí elas... professor, tem que entender uma coisa. Quando eu falei contigo no começo, tu me disse que tu era professor. Eu disse, sim. Professor dá aula para uma. Exato. Então, engorda teu orgulho, querido, e vai. Sim, senhora. Bom, chegou no final do ano, tinha 2. A Marina e mais uma colega do colégio. Porque lá, em escolas de dança, diferente de academias, escolas de dança, as pessoas se programam para aquilo, não faltam, dificilmente faltam aula, dificilmente chegam atrasado. É diferente da aula de uma academia, que era o ambiente onde eu tinha iniciado. Mas eu migrei para a dança, para as escolas, que financeiramente era melhor. A gente pode falar sobre os mercados de trabalho depois. E o que aconteceu? Eu cheguei meio atrasado ali no ano. Então, a menina saía ali e já tinha compromisso do inglês ou de outra modalidade depois. Eu não podia tirar elas da sala. E o que aconteceu? Eu tive que segurar aqueles 6 meses ali, 8 meses daquele primeiro ano, com 2 alunas. Né? Então, engoli o orgulho e foi. Quando chegou no final do ano, eu dei a ideia. Quem sabe eu trago o meu grupo que eu tinha, e o grupo dança, não precisa dizer que é convidado nem nada. E ela, boa ideia, no ensaio de palco, para quem não sabe, a gente vai explicar o que é ensaio de palco. No ensaio de palco, eu vejo os pais me perguntando, o que é isso aí que vocês estão dançando? Eu digo, meu Deus, então tá, agora eu vi onde é que eu tô. Aí, no ano seguinte, brotou uma turma mais de 3, 4 ali. A Lenita, naquela época, tinha umas 4, 5, 6. E brotou mais uma turminha lá na Zona Sul. E aí o negócio começou a engrenar. E chegou um período que eu tive que e virou aquela potência botar ali outro professor para dar aula junto comigo, eu já não tinha mais jeito. E Mike, me diz uma coisa. A gente tem pouco tempo aqui. Vamos lá. Mas é o tamanho que está sendo os convidados. Então, tá lindo do jeito que está sendo. Eu conheci um pouquinho e logo vocês voltam aqui. E isso também é um convite para que a gente vai ter todas as modalidades para entrevistar aqui, todos os estilos de dança.
Então, vai ser um programa bem aberto. E o pessoal conhecendo um pouco mais de ti, assim, que tipo de mensagem que tu passa hoje para quem está parando de dançar, para quem já parou essa estrutura e tem que seguir a sua carreira de outra forma? Parando de dançar e quer desistir. É. Gente, quando eu decidi colocar a dança como meu carro-chefe financeiramente, eu ouvi tudo que vocês imaginam, tá? De tu não vai conseguir, tu não tem perfil, tu é gordo, né? Não tem nada a ver contigo, para com isso, tira isso da cabeça, vai passar trabalho, vai passar fome. E várias pessoas dizem, eu digo isso não por orgulho, mas eu consegui ajudar algumas pessoas que me falaram isso depois. E nunca diga, não deixa ninguém dizer ou traçar o que vocês vão ser ou fazer, gente. Eu coloquei na minha cabeça e fixei isso porque a gente é dono do nosso destino. Nós determinamos o que nós vamos ser. Então, a dança era um mercado na época, ainda é até hoje, desse tamanho. Coreógrafos de hip hop, vamos ver quantos tem aqui, tu conta nos dedos, é muito pouco. Então, pessoal, a questão é, como é que eu vou desenvolver o meu trabalho? Como é que eu vou crescer para poder ser um bom professor? Primeiro, seja paciente, aprenda a trabalhar com criança. A criança é que coloca o dinheiro no bolso de vocês, professor. Vai ficar mais tempo dançando. Mas vamos começar com 7, 8, vão até os 15, 16. É aquilo ali que vai sustentar. Só que eu tenho que pesquisar, eu tenho que parar, eu tenho que conversar, eu tenho que ler a criança, eu tenho que saber o que está tendo na época. Eu via High School Music, Miley Cyrus, Jonas Brothers, Camp Rock, Hannah Montana, Violeta, todos os programas desenho da Disney, música, Hotel Transilvânia, tirei várias músicas e tu tem que mergulhar nesse mundo aí. Então, se tu ficar naquela ali, de eu sou autodidata, eu consigo fazer, tu vai morrer sozinho na praia. Ninguém faz, né? O André não faz verão. Então, troca informação, vai fazer a aula dos guri que estão hoje na mídia aí, dando-lhe aula ali um monte. Ah, mas é em Alvorada, gente. Alvorada é uma benção. Vai pra lá, faz aula com os colegas. Fala mal da Alvorada. Não fala mal de Alvorada, morei lá também. Troca informação com teus colegas. Ah, mas eu não me dou bem com fulano. Nossa, engole o orgulho, vai lá, faz, troca. Essa informação, essa troca vai fazer com que tu cresça. Daqui a pouco vão começar a te chamar numa escola. Daqui a pouco tu vai ganhar uma turma de criança que tu vai conseguir desenvolver. Mike do céu, é muita coisa para um homem só. Muito obrigado. Eu comecei a falar. É o Mike Enciclopédia. Eu tô com esse cara, eu sei. É muito pouco esse programa para ele, mas muito obrigado. De nada. E logo, logo tu tá por aqui, a gente também Já vai sair mais coisas. É um prazer te ter aqui no programa. Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. E aí, galera, entramos no quadro Curiosidades da Dança. E hoje eu chamo ele, vem lá diretamente de Bento Gonçalves. É um b-boy, professor de dança, dá aula de danças urbanas, muito versátil. E é uma figura ilustre das batalhas, do mundo de eventos e agora trabalhando com outras coisas também. Então eu apresento para vocês Fábio Soares de Jesus, diretamente de Bento Gonçalves. Sou o b-boy Fábio, comecei a dançar em 96, né? Com um breaking só, depois foi abrindo para as outras áreas de dança, onde eu já comecei em 2000 a trabalhar nos projetos sociais e depois entrar nos estúdios de dança trabalhando com os outros estilos. Participar de batalhas, festivais, tudo com o grupo do Elemento B, né? E agora eu também faço parte do grupo Expressão de Rua, né? Já há alguns 8 anos. Na Alvorada. Cara, a gente quer saber uma curiosidade seguinte, que desafio que os teus alunos sentem nas tuas aulas que tu acha que eles têm mais dificuldade? Todos gostam muito de freezes, né? Freezes é um movimento de giro. O giro é um grau mais acima, né? Mas eles gostam bastante da questão do freeze, mas tem a sua dificuldade por causa do esforço, o encaixe, né? Mas eles gostam muito dessa área, que é uma dificuldade que eles topam muito mais fácil tentar fazer porque eles querem aquilo, né? E o que tu trabalha em aula para facilitar isso para eles? A gente volta atrás e começa dos movimentos desde a base, como vai encaixar, como tu vai descer para o chão e vai desmembrando pedacinho por pedacinho para chegar no movimento em si, né? Então, reforço, tem que fazer também, toda aquela questão para deixar o corpo preparado para fazer o movimento, né? E é claro que uma aula de break não é só freeze também. A gente, é o desafio, mas tem vários outros meios também de passar como top rock e outras coisas, top né? rock, drops, footwork são a dança em cima, que é o top rock. Drops é o jeito de descer, footwork são os movimentos com a mão e os pés no chão, né?
e o freeze, que são os movimentos que a gente congela, e movimentos de power move, giros, que no caso que tem também. Claro, e a aula de breaking também está acontecendo diferente com o espelho em academias, mas a gente sabe que a cultura breaking, a cultura do b-boy é na roda. Na roda e na rua, né? E ela foi levada, e tanto que o breaking agora também se tornou um esporte olímpico, né? Então, para ver o grau de movimentação e dificuldade que tem, que acabou chegando até aí, né? Exatamente. O Fábio, então, vai mostrar como é feito o baby freeze. Então, galera, essa demonstração agora foi do baby freeze, que é um freeze iniciante, né, Fábio? Que a galera começa fazendo, enfim, e leva depois para outros lugares maiores. Então, queria agradecer Curiosidades na Dança aqui com o Fábio Soares de Jesus, diretamente de Bento Gonçalves. E eu que agradeço. Muito obrigado. Então, galera, estamos aqui no quadro de Cara a Cara com a Dança. E é tudo contigo, Mike. Vamos lá, Prof. Jackson. Numa turma de pessoas que nunca dançaram, o que tu acha, ou qual é a tua opinião em relação a isso? Tu pode começar uma aula que fique mais fácil para crianças absorver a tua ideia. O b-boy, o breakdance, ou uma aula prática de danças urbanas? Então, essa pergunta é meio complexa, mas vamos resumir a história. Desde cedo, eu acho que é por isso que eu até fazia os meus projetos para conseguir dar aula, porque eu tinha um entendimento meio diverso do que é dar aula, né? Então, eu parto do pressuposto teu, que é a gente tem que gostar de dançar. Então, o aluno tem que querer estar ali. Então, começa por aí. Quer estar, vamos fazer. A dança, para mim, é para todos. Todo mundo consegue dançar. Uns têm mais dificuldade, outros menos, né? Então, cabe ao professor, no caso, eu tinha essa linha, de fazer uma aula que fosse abrangente, que de fato conseguisse trabalhar. Eu nunca fui do movimento, nunca fui na dificuldade, mas sim do entender teu corpo e a partir daí dançar. Qualquer coisa é movimento, né? Movimento é expressão, e isso se torna dança. Então, eu sempre tive esse conhecimento, né? Ou melhor, esse entendimento. Então, a partir daí, as coisas conseguiam funcionar. Então, quer dançar? Vamos dançar. A gente acha um meio que fica interessante para todo mundo, na verdade, né? E dentro disso aí, agora eu pergunto, você dança há bastante tempo, já dá aula há bastante tempo, como é que é, até hoje, não ter aquele perfil professor, perfil entenda, biotipo professor? Eu acredito que essa questão do preconceito deve existir ainda mais nos dias de hoje, né? Como é que você lida e lidou com isso? Até tempos atrás ele dava, mas era interessante que quando eu chegava num lugar e a pessoa perguntava assim, tu é o professor? Eu disse, sim. Tu consegue dançar? Quem sabe tu vai lá fazer aula primeiro? Tá, mas como é que é a tua aula? Não, faz a aula primeiro. Tá, mas faz a aula primeiro, depois a gente conversa. A pessoa não dura 10 minutos. Porque o que acontece, Jackson, como eu vim da academia, eu era obrigado a passar para aquela galera que queria suar a camiseta. Eles não queriam ficar aprendendo técnica nenhuma. Então, o que acontece? Não tinha intervalo. Começava a música, era uma sequência de mix. Quase um fitness. Direto, fitness direto. Então, eu também migrei isso para as escolas. As minhas turmas tinham um treino de, no mínimo, 25 minutos. Vamos aquecer. E ali eu já trabalhava o condicionamento delas. Então, eu também tinha condicionamento. Agora, eu estou ciente de que eu vou competir com o Jax. Tá? Por exemplo, competir com o Jean. O Jean com essa estrutura toda dele ali, todo malevolência. Eu não vou conseguir fazer aquilo ali. Eu tenho que treinar mais, eu vou fazer um espacate. Pô, o cara treina 1 hora, eu tenho que treinar 2, entendeu? Então eu tinha maneiras e formas diferentes contando a história, como eu fazia nas minhas coreografias temáticas, que eu ia começar a dançar depois de 40 segundos. Na coreografia do elemento, que tinha história, eu usava uma cadeira que era a minha nave espacial. E aí eu caía num planeta, a música que eu usava na época, do Eminem ali, marcou demais. Então, naqueles 30 segundos ali, a galera já estava enlouquecida gritando. Depois começava a dançar.
Entendeu? No final, tinha um final dramático, eu morria. Eu pensei que estava sendo resgatado e os caras estavam, ó, estamos avistando elemento não identificado, pedimos permissão para eliminar. E aí eles atiram em mim, aí eu finjo que estou morrendo, caindo no chão, aquele drama todo. E aí a gritaria pegando, entendeu? Então, assim, essa pergunta que eu te fiz e que tu respondeu, que a gente concordou nesse quesito, eu só tenho a salientar o seguinte, os meninos têm mais facilidade de se conectar com breakdance, pelo menos comigo foi essa experiência. Quando eu ia ensinar, eu só aprendi duas coisas, tá? O freeze e um pouquinho de top rock. E com os meninos funcionava muito bem. As meninas já tinham um pouquinho de mais de resistência. Ah, eu não quero ir no chão. Aí sempre fiz as unhas, prof. Então, tá, fica aqui. E os meninos não. Eu falava duas coisas, eles já iam pro chão, já queriam ficar ali, já queriam fazer cambalhota. Isso eu achei bem melhor de trabalhar. Não sei se tu concorda. Concordo, de certa forma, mas digo que nem seja um problema de homem e mulher. É questão mais cultural e vai muito mais além, né? Porque a dança break sempre teve essa questão do impacto, sim, ser uma coisa mais bruta, né? Então, automaticamente, Miriam, ela nasceu muito com essa questão da batalha, dos enfrentamentos. E de homem também, né? De homem, do meio. Então, automaticamente, na verdade, Que que agora se ampliou muito, na tá verdade. Começando a mudar um pouquinho. Então, antigamente tinha menos meninas, muito por causa disso. Os movimentos eram mais difíceis, mas não que elas não consigam. O corpo não era preparado, e como não existe isso, mas eu acredito que é mais uma questão da cultura mesmo, né? Eu não posso. Às vezes nem era o meio que dizia que não podia. Né? Era a própria cultura que dizia de fato que tu não poderia estar, né? O meio, eu digo, o b-boy em si, na verdade, né? A gente estava nesse meio, na verdade, né? Então, é isso. Hoje está muito mais aberto, as pessoas conseguem, tem esse mundo que é mais livre, né? Então as pessoas entendem que eu posso, eu só tenho a opção de não querer. E vai melhorar cada vez mais. E vai melhorar cada vez mais. É isso, o dom não existe. Uns têm mais facilidade, outros têm menos, mas se tu treinar, tu vai muito longe, na verdade, né? Concordo. Muito obrigado. Minhas mãos. Ele me fez uma pergunta. Tá. Já tá a última pergunta. Tá. Desculpa. Então, ó, posso começar daqui já? Já não me lembro o que eu falei já. Foi? Dia de hoje, 2025, como é que tá dando aula, enfim, a gente chegando quase aos 50 da vida, com essa molecada que já tem um ritmo diferente, como é que é isso? Então, galera, estamos encerrando mais um programa e todo domingo o programa vai para o ar às 18 horas e vai reprisar durante a semana. Você quer ser convidado para participar aqui do nosso programa, é só chamar aqui no Instagram, _, Jean Guerra _, e vem, que é aqui aonde a dança acontece.